Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, antes mesmo de pegar no serviço, que agora que é 8h46, né? Antes de começar a fazer minhas atividades aqui. Ontem eu estava meditando aqui com alguns irmãos, amigos aqui, num assunto muito interessante. É acerca das profecias. De algumas profecias, é claro, né? Porque a Bíblia tem centenas de profecias, vou dizer assim, ou talvez milhares. Mas profecias específicas que dão para a gente isolar elas do grande bloco de profecias e analisá-las por causa dos acontecimentos e do que está sendo anunciado nos dias de hoje. Primeiro, uma profecia é algo, é uma palavra que fala de algo que vai acontecer, né? Nesse sentido, é uma palavra acerca do futuro. A questão que dá pra gente meditar é esta: se a profecia é uma indicação do que Deus vai fazer, ou se a profecia é uma revelação do que os homens irão fazer. Porque existe margem para todas as duas situações. Temos dois exemplos muito interessantes na Bíblia, que é Cristo anunciando na Santa Ceia para Pedro que ele iria traí-lo. Ele disse: Pedro, traí-lo não, negá-lo. Há uma diferença entre trair e negar. Jesus disse: Pedro, tu vais me negar antes que o galo toque 2 vezes, tu me negarás 3 vezes, né? O galo ali era aquela trombeta que o sentinela romano tocava para a troca do turno da guarda, né? Porque era vedado aos sacerdotes terem galo que ciscava, nem em Jerusalém ou aos redores do palácio do sumo sacerdote, né? Poderia ter esse tipo de animal. Mas vamos lá, isso é outra questão. Agora, quando Jesus falou isso aí, Pedro disse que não ia negá-lo, que iria com ele até a morte. Olha, essa profecia é uma profecia de cunho negativo para Pedro, né? Pedro iria, vamos dizer assim, manchar o seu nome negando Jesus. Então, é mais do que lógico entender que Pedro tentasse fazer de tudo para que essa profecia não se cumprisse. Aí vem a questão: Jesus estava prevendo o que Pedro iria fazer, ou Jesus estava dizendo o que Deus iria fazer por intermédio de Pedro, que era fazer com que Pedro negasse a Jesus? É uma questão meio complicada. Porque se Jesus estivesse dizendo o que Pedro iria fazer, é claro que ele iria se esforçar ao máximo para que essa profecia não viesse se cumprir, porque iria deixar uma mancha no seu relato, né, do currículo apostólico. Mas ele não teve forças diante das circunstâncias. Não podemos dizer que não foi uma predição do que o próprio Pedro iria fazer. Não podemos dizer que não. Porque também, se dissermos que foi Deus que fez Pedro negar a Jesus, então a história, né, ou o acontecimento fica assim, tipo como sem gosto e sem sabor, né? Como a clara do ovo. Porque Deus pode fazer todas as coisas, né? Mas quando chega em Judas, a gente vê que parece que Deus, ele está lutando para que Judas não venha cumprir aquilo que foi profetizado acerca dele. É como se, não acerca de Judas pessoalmente, mas acerca da traição, que Judas não se enquadrasse no personagem que iria cumprir com essa profecia. Tanto é que Jesus lavou os pés de Judas
como lavou os pés dos demais. Ele lavou, ele não deixou Judas de lado, não. Ele lavou os pés de Judas. Ele deu o bocado da Santa Ceia, o pedaço do pão molhado no vinho, ele deu para Judas, ou no vinho, ou no molho, ele deu para Judas. Essa atitude de Jesus demonstra que Jesus estava com Judas até o fim, e que quem iria desistir um do outro seria Judas e não Jesus. Então, nesse caso, não dá para entender como se fosse Deus que fizesse Judas trair Jesus. Não, porque nós vemos Deus na pessoa de Jesus tentando persuadir Judas a mudar de ideia através dessas atitudes, lavando os seus pés, dando uma palavra antecipada acerca da traição e dando um bocado molhado da Santa Ceia. É o corpo de Cristo. Jesus deu para ele. Jesus serviu a Judas a Santa Ceia. Ele é que não tomou. Por que falamos assim? Porque você vai encontrar nas Escrituras esses dois aspectos. Profecia como predição do que o ser humano vai fazer, e profecia como predição do que Deus irá fazer. Nós temos uma profecia na Bíblia que fala que 1/3 da humanidade vai morrer num espaço de 7 anos, quando começar a abertura dos selos, começar a tribulação e a grande tribulação. A questão é, quem é que vai matar essas pessoas? Essa profecia do Apocalipse está revelando o que os homens irão fazer, ou está revelando o que Deus irá fazer? É um pouco complexo. Se você disser não, mas as Escrituras mostram que foi a abertura do selo e saiu os cavaleiros, né? E veio cavalo branco, cavalo amarelo, tal. Mas ali estava indicando o que iria ocorrer. Então, vejam bem a coisa. As Escrituras dizem que num período chamado de tribulação, grande tribulação, 3 anos e meio no começo, grande tribulação, 3 anos e meio no fim, não importa a classificação. Mas nessa época, de um só golpe, ou não, ou talvez nesse período inteiro dos 7 anos, ou no começo, de uma vez por todas, de uma vez só, não de uma vez por todas, mas de uma vez só, vai morrer 1/3 da humanidade. A contar do número que é estimado hoje, a população da Terra, em quase 8 bilhões, daria 2 bilhões e meio, mais ou menos, ou 2 bilhões, né? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é essa quantidade de gente morrer, ainda que seja no período de 7 anos? 2 bilhões e meio de pessoas. A Segunda Guerra Mundial se estima-se aí que tenha matado 45, 54 milhões de pessoas, envolvendo as nações do mundo inteiro brigando. Agora, a Bíblia diz que haverá uma mortandade que vai incluir 1/3 da humanidade. Quem é que vai fazer isso? Porque no momento que nós estamos vivendo, no ano de 2023, o presidente americano, ele criou esta semana, ou a semana passada, no mês de julho de 2023, um comitê, entenda você assim, comitê ou grupo, não é, isso aí não importa, mas uma equipe de entendidos na área, de técnicos, de sábios, para poder já criar eventuais respostas a uma futura pandemia, né? Tem coisa que não pode falar porque senão o vídeo ele é bloqueado, né? Então, como nós vivemos agora aqui esse fique em casa, não só ele, mas outras figuras
mundialmente conhecida, autoridades desse mundo, antes mesmo do primeiro Fique em Casa aparecer, eles já tinham dito, ó, vai aparecer um Fique em Casa e vai ser global, vai pegar o globo inteiro. E esse Fique em Casa pegou todo mundo. Teve gente que morreu na China, gente que morreu no Brasil, gente que morreu na Inglaterra, gente nova, gente velha, homem, mulher, não importa, pegou todo mundo. E o interessante é que eles estão falando agora que haverá, provavelmente, tudo indica que haverá, num futuro não muito distante, um novo Fique em Casa. Pior ainda do que aquele primeiro Fique em Casa. E aí a gente escuta isso e pode ficar pensando, não, mas isso aí é Deus que sabe disso, o homem não tem como controlar. Esta é a questão. Por Deus saber, ele avisou lá, através de João, em Apocalipse, ou é o próprio Deus que vai fazer? É complicado. É complicado. Por quê? Porque o homem está falando coisas que correspondem ao que está escrito nas Escrituras. O presidente americano está falando, né? Outras figuras importantes desse mundo aí já falaram, vai vir um Fique em Casa, vai pegar todo mundo, esse é modificado, né? As picadinhas que deram pro primeiro Fique em Casa não vai adiantar para esse segundo Fique em Casa, porque ele é modificado, ele é mais poderoso. Então, isso chama muita atenção. Uma outra profecia que está nas Escrituras, é claro, tem uma claramente que mostra que é Deus que vai fazer, sobre o sol. Tem uma profecia em Apocalipse que mostra um anjo forte voando, né, em direção do sol, feriu o sol e o sol se escureceu. É claro que é uma atitude de Deus. Mas também existe uma outra profecia antes desta, que diz que o sol ficou 1/3 mais escuro. Não escureceu na sua totalidade, como é o caso da profecia que envolve o anjo, porque esse anjo vai tocar no sol e o sol vai se escurecer na sua totalidade. Ali não há dúvida de que Deus está fazendo a questão. Agora, nesse 1/3 da luz do sol, né? Ele não disse que 1/3 do sol ficaria mais, não. 1/3 da luz do sol, né? 1/3 da luz do sol não brilharia mais. E agora, esses líderes mundiais estão falando de escurecer a luz do sol para amenizar o efeito estufa sobre a Terra, o aquecimento global, né? Eles têm poder para fazer isso? Eles têm tecnologia para fazer isso? Tem. Eles já têm tecnologia para fazer isso, né? Quem é que não se lembra daqueles aviões do rastro químico, tal? Alguns dizem que bombardearam a ionosfera, por isso que aquilo que eles deixaram aí em cima não cai mais, está ali vagando, não cai porque não consegue penetrar a camada da atmosfera. No caso, se incendiaria, como a gente vê aqueles foguetes, aquele cometa entrando na atmosfera, pegando fogo. E por ser leve não conseguem penetrar na atmosfera, e por não ter vento na ionosfera, então eles ficam ali vagando, circulando a Terra, e como um cobertor invisível, isso já deve ter se condensado quase que em todo o planeta, porque esses aviões eles apareceram em todo o planeta, não só nos Estados Unidos, apareceu aqui no Brasil, apareceu na África, apareceu sobre os desertos, em tudo quanto é parte, né? Por muito tempo. E aí tem algumas antenas posicionadas em lugares chaves, parece que no Brasil também tem, nos Estados Unidos também tem, que bombardeiam a ionosfera, bombardeiam aqueles produtos ali, e aí o resultado, eu não vou lhe falar completamente o que é, porque eu não sei. Mas é para acender a luz do alerta, mostrando que eles têm já tecnologia capaz de mexer no clima e capaz de mexer na atmosfera. É claro, lá em Dubai eles criam nuvens, né,
de uma forma artificial. Eles criam nuvens e a nuvem vem, tapa o sol e refresca os magnatas milionários que moram lá em Dubai. Mas isso daí é uma coisa impensável fazer para todo o planeta. Mas desta primeira forma que eu estava falando aqui, através de coisas que já foram jogadas na ionosfera, eles têm condições de fazer, de escurecer, claro, do ponto de vista de quem está aqui embaixo, né? Não é lá o elemento sol, mas amenizar e bloquear a incidência do raio solar. Hoje eles têm condições de fazer isso daí. É incrível, mas eles têm condições, têm tecnologia. E eles estão anunciando que vão fazer isso daí. E aí é que tá, a Bíblia diz que isso vai acontecer. Vai acontecer. No período da tribulação, no começo da grande tribulação, no começo, ali os 3 anos e meio no início. Porque ali vai se escurecer 1/3 do sol. Lá no meio, na grande tribulação mesmo, quando tiver a manifestação da ira de Deus, que daí não há como duvidar que é Deus que está agindo ali, o sol, o elemento mesmo, o núcleo solar, vai ser apagado pelo anjo do Senhor, né? Então isso é muito interessante para a gente tentar, como uma chave, entender muitas questões bíblicas. Quando o Senhor fala de algo negativo, não é que isso tem que acontecer. A pessoa pode tentar lutar para que isso não aconteça na sua vida. De uma feita que o Senhor está prevendo que o homem pode fazer, que o homem vai fazer, o homem pode fazer com seu livre-arbítrio também uma coisa diferente. Se Deus avisa, é porque Ele quer que aconteça? Não, ou Ele está avisando que é para precaver e a pessoa tentar não deixar que isso aconteça. Isso também está na Bíblia, esse tipo de fala. Deus avisando para que não aconteça. Mas é interessante a gente perceber como não há coincidência. Tá vendo? Não existe coincidência. Muitas coisas Jesus profetizou em tom de prever o que o homem ia fazer. E por isso ele dizia, olha, veja que eu já tenho vos dito de antemão, né, o que iria acontecer. Então, é interessante porque nos nossos dias de hoje, nós estamos vendo isso acontecer de uma forma muito clara. Está ali condizendo com tudo que está na Bíblia e que, vamos supor, há 10 anos atrás era impossível imaginar que um ser humano tivesse nas suas mãos uma tecnologia para poder escurecer, né, a incidência da luz solar, coisa que hoje já existe. Era também inimaginável que o ser humano tivesse o controle de alguma coisa misteriosa que pudesse ultrapassar as fronteiras dos países e matar gente no mundo inteiro, a não ser através da espada, através do revólver, do míssil, das bombas e coisa e tal, né? Mas hoje já existe, eles têm armas biológicas, as pessoas ficam doentes, morrem de doença, morrem de câncer, morrem disso, morrem daquilo outro. E agora tem o Fica em Casa, que é aqueles bichinhos invisíveis, pega todo mundo e acaba com a vida de um monte de gente. Ok? Fica essa meditação aí. Existem profecias que o Senhor fala o que o Senhor vai fazer, e existem profecias que o Senhor está revelando o que o homem irá fazer. E essas duas se misturam simultaneamente para completar a palavra de Deus. Ok? Deus abençoe. Até uma próxima.